humildade. Amém? Texto bíblico, Tiago 4, do 7 até o 10. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choros e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Maravilha! Vamos aqui à pregação escrita. A Bíblia nos fala do fruto do Espírito. É o que o Espírito Santo cria quando convidamos a agir em nossa vida. Texto bíblico para exemplificar isso, Gálatas 5, do versículo 22 ao 23. Eu vou até ler. Vou ler porque é um texto que eu gosto muito, Gálatas 5, versículo 22. Amém? Vou ler aqui falando sobre o fruto do Espírito. Ajuda aí, Bíblia. Vamos lá. Glória a Deus. Mas o fruto do Espírito os frutos do Espírito amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e vontades. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Continuando a pregação escrita, né? É o que o Espírito Santo cria quando convidamos a agir em nossa vida. Gálatas 5, 22 e 23. Descreve esse fruto na forma de diversos tipos de bons procedimentos. Colossenses 3,12 repete alguns deles e ainda acrescenta mais um, que é a humildade. Em Gálatas fala de amor, paz, felicidade, longanimidade, bondade, né? Equilíbrio, temperança. E em Colossenses 3,12 acrescenta mais um fruto do Espírito, que é a humildade. Que tremendo, né? Mostrando que ela também é fruto do Espírito. Sendo fruto, será algo que se pode cultivar. E como cultivarmos a humildade? Como a gente vai cultivar a humildade? Primeiro, olhando para Jesus. No Evangelho de Mateus 11, 29, ele mesmo nos incentiva a aprender dele. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Já o apóstolo Paulo aconselha-nos a ter a mesma atitude que houve também no Senhor Jesus. Filipenses 2:5. Então, para ter os frutos do Espírito, em especial a humildade, devemos nos espelhar em Jesus Cristo. O que Jesus fez que prova que ele era humilde? Primeiro, filho de cachorro é cachorro, cachorrinho vira cachorro. Filho de gato é gatinho que vai virar gato. Filho de Deus é Deus. Deus, segundo o que a Bíblia fala, quais são as características de Deus? A partir dele tudo se fez. Não houve um tempo em que ele não estivesse. Um dia é como 1000 anos é como um dia para esse Deus. Ele não envelhece, não cansa. Ele não teme nada. Tudo que ele determina fazer, ele tem poder para fazer. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Ele planejou tudo, ele tem tudo
decretado. Ele está aqui, está aí, está acolá, está em todos os lugares. A luz ou trevas, tanto faz. Altura, profundidade, ele alcança tudo. Então, isso é Deus. E Jesus é Deus. Todas essas características ele tem. Ele despiu-se da sua glória. Ele abandonou ali por um período breve todo esse poder e se fez carne. Olha só. Um Deus que se fez carne, tendo todo o poder, habitou entre nós com essa fragilidade que somos nós. E ele não exigiu nada. Nasceu na manjedoura, no meio do estábulo lá, com animais, aquele cheiro, aquelas moscas, muito provavelmente, né, sem uma luz de um lampião ou de uma vela que se quer. Naquela época não tinha energia elétrica, né? Não teve súditos, não teve parteiras, não teve cuidados médicos, nasceu da maneira mais, não posso nem dizer simples, né? Porque o simples de hoje, por exemplo, é infinitamente melhor que isso. Nasceu de uma maneira deplorável, deplorável. Lugares que fazem parte como esse de Jesus, aí são lugares de submundo, subhumano. Lugares pior do que terceiro mundo. Lugares de catástrofes. Lugares em que o terremoto devastou, que a guerra devastou, é onde se tem um parto próximo a esse que Jesus teve. Entende? E ele nasceu assim. Não nasceu de um casal com posses. O pai era carpinteiro, numa época que a criança não escolhia a profissão. O rapaz herdava o comércio, o ramo, o trabalho do pai. Então a profissão de Jesus, carpinteiro. Isaías 53 fala que ele foi experimentado nos trabalhos, homem de dores. Né? Então, quer ser humilde? Jesus é o exemplo. Poder de andar sobre as águas, poder de fazer o vento parar, poder de ordenar o peixe para a pesca maravilhosa, ordenar ao peixe para trazer a moeda de pagar o imposto. Quando foram prender Jesus, falaram: cadê o Cristo? Quando ele fala, sou eu, todo mundo cai por terra. Poder tinha. Sendo Deus, tem poder para dominar a terra sozinho. Não haveria homem nem exército para vencer Jesus. Quando Lúcifer, o anjo celestial que comandava a orquestra de Deus, se revoltou e quis tomar o trono de Deus, ele convenceu a terceira parte. Se tinha 3 milhões, 1 milhão ficou do lado dele. Chegaram lá e falou: Deus, agora perdeu, você vai perder teu trono. Deus sentado no trono, não moveu um dedo, nem uma mão, não se levantou, e nenhum anjo, que tinha muito mais anjo do lado de Deus. Para cada 1000 demônios, tinha 2000 anjos. Ninguém se mexeu. Deus simplesmente soprou com a narina. Com a narina. E essa terça parte de anjos rebeldes perderam a luz, porque a luz é de Deus. E tombaram, caíram, pegando fogo, se arrebentaram todos. Jesus sendo Deus, a mesma força, a mesma essência. Deus destruiu o planeta com água, acabou tudo. Deus
fulminou Sodoma e Gomorra. Blum, acabou, tá lá um mar morto até hoje. E Jesus, sendo Deus, olha o poder, olha a força. Com todo o poder de destruição de Jesus, ele se escondeu, fugiu de guarda, pregou o reino 3 anos, fizeram de tudo para matar ele antes do tempo. E não foi que pegaram Jesus, não pegaram Jesus. Jesus se entregou literalmente. Ele falou, ó, tá bom, já deu minha hora, já fiz o que eu tinha que fazer, já escolhi aqui os homens que vão anunciar o reino para mim, as mulheres também, porque tinha muita mulher abençoada ali no meio. Se eu não me engano, em Marcos 8 fala o nome de muitas mulheres que ajudavam, que estavam ali na linha de frente, né? Ele se entregou. Vocês não me pegaram, eu me entrego a mim mesmo, de livre e espontânea vontade. E aí julgam totalmente fora de lei, né, de madrugada, batem, humilham, cospem nele, ele nem sequer se defende. A gente aqui, a gente quer se defender, a gente quer provar o nosso valor, né? A gente quer perder um pouco da paciência, quer levantar a voz, né? Olha que humildade de Jesus. E aí pregam a mão, pregam os pés, põe a coroa, sangra ali, fura o lado, até que o corpo perecível não aguentou, né? Muitas pessoas que morrem aí, não é que Deus levou, Deus levou, Deus levou. Não, o corpo não aguentou. O corpo de Jesus não aguentou, né? O corpo não aguenta pneumonia, o corpo não aguenta um câncer, o corpo não aguenta Covid, o corpo não aguenta pressão alta, um AVC, o corpo não aguenta um infarto fulminante, os ossos não aguentam, eles vão se desgastando, é artrite. Se tu come muito, o corpo não aguenta, se bebe muito, o corpo não aguenta. O corpo de Jesus não aguentou. E esvaiu-se até a última gota de sangue, verteu água e morreu. Só que aí entrou o poder de Cristo, poder de Deus, poder de Jesus. Ele, sendo Deus, se fez carne. E o corpo perecível morreu. Ele passou pela morte. Porém, ele é a vida. Tudo foi feito porque ele fez. As coisas que passaram a morrer, que passaram a se perder, foi por conta de se afastar de Deus. Adão se afastou de Deus, morreu. Eva se afastou de Deus, morreu. A morte entrou porque se afastaram de Deus. Mas Jesus não pecou. Jesus não se fez trevas, ele se fez homem. Ele não se fez trevas. Muito homem e mulher se faz trevas. Quando desobedece a palavra, se faz o mal, se entrega para o mal. Mas Jesus facilmente veio à vida novamente. Ressuscitou, dessa vez num corpo de Deus. Um corpo incorruptível. Um corpo que não mais vai ter hematoma, não mais vai sangrar, não mais vai voltar à terra. Então, ele é o maior exemplo de humildade. Tendo todo o poder e capacidade, se fez como o mais fraco, se fez como o mais pecador, se fez como o mais indigno, pegou todo o problema de todo mundo aí, né? E pagou o preço para todos nós sermos salvos. Ele é o exemplo. Então, como é que vai ter o fruto do Espírito, que é a humildade? Se apegando a Cristo, olhando para Cristo. Item 2 para aprender a ser humilde. Deus mesmo se propõe
a cooperar conosco no cultivo da humildade. Gosto da afirmação de Jeremias 29:11. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Por vezes, Deus precisa percorrer caminhos doloridos conosco, porque é assim que aprendemos as lições da humildade. Salmo 119:71. Expõe essa preciosa lição assim, ó. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Convém, pois, atentarmos para os propósitos de Deus, então, né? Um degrau no cultivo da humildade consiste na persistência em pedir que o Espírito Santo nos domine e preencha em oração, né? Jesus nos assegurou que o Pai há de atender a tal pedido quando disse: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. O apóstolo João, pela sua experiência, afirma: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. 1 João 5,14. Pedir pela presença do Espírito Santo em nós e pela submissão de nossa vida a Cristo é pedir pela humildade do nosso coração. E os humilhados serão exaltados. Amém? O humilde conhece sua condição e faz bom uso dela. Oh, aleluia, glória a Deus. Então tá aí essa palavra. Deus é tudo e nós precisamos de Deus, sim. Precisamos de comer? Sim. Descansar, higiene, líquidos. Nós precisamos de Deus. Porque com Deus andamos realmente na estabilidade. Estabilidade emocional, estabilidade espiritual, estabilidade física, estabilidade familiar, estabilidade financeira. Quanto mais Deus eu tenho, mais tranquilidade na minha vida eu terei. Quanto mais eu oscilar na minha intimidade com Cristo, mais problemas eu terei nas demais áreas.